Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Beto Fogo, o canal da Resenha Gloriosa. Aqui a gente fala tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, a estrela solitária de General Severiano. Eu quero falar aqui para vocês hoje alguns aspectos que eu estou achando muito importante a gente destacar diante dos últimos resultados que têm acontecido no Campeonato Carioca e o que isso pode impactar no restante da temporada, né? Eu sei que a maioria das pessoas entende o Campeonato Carioca como somente um torneio sem importância nenhuma, e eu até concordo com esse ponto de vista, mas eu acho que o importante não é o Carioca pelo campeonato, pela premiação, pela taça, mas o que ele pode representar ao longo da temporada. Aí você pode dizer, Roberto, ano passado o Botafogo não teve um bom desempenho no Campeonato Carioca, mas foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Sim, é verdade, mas ano passado, vamos combinar, foi um ano atípico, né, cara? Então, assim, não quer dizer que porque aconteceu ano passado vai acontecer todo ano. Mas a minha preocupação em referente ao que a gente tem acompanhado aí pelo Campeonato Carioca não é o fato da gente ter perdido para o Flamengo ou mesmo ter empatado ontem com Boa Vista, mas mais uma vez, vou repetir, o desempenho dos atletas, o que esses jogadores têm demonstrado dentro de campo. Então isso tem me preocupado de certa forma, porque eu acho que o elenco do Botafogo ainda está muito fragilizado por conta das saídas, né? A gente está vendo algumas contratações aparecendo, né? Daqui a pouco a gente já vai ter o Jair à disposição, contratamos o Arthur, infelizmente sofreu uma lesão, mas agora a possibilidade do Nathan Fernandes, que já foi confirmado, o Santi Rodrigues chega para reforçar esse elenco, mas eu acho que o Botafogo está precisando encorpar para ter um banco de reservas eficiente, principalmente pelos desafios que a gente vai enfrentar esse ano, que é Super Mundial, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter um ano muito intenso e eu acho que o Botafogo ainda não reforçou o suficiente o seu banco de reservas. A minha preocupação é a gente ter uma lesão, por exemplo, bate na madeira aqui, né, cara? Mas do Marlon Freitas, do Gregory, e a gente não ter substitutos à altura desses caras que são tão importantes para essa espinha dorsal do Botafogo. Então a gente tem as contratações chegando, mas essas contratações, pelo menos a maioria delas que tem chegado ultimamente, são contratações que vêm para conduzir o time titular, né? Para a gente encorpar o nosso elenco no time titular. Mas o que a gente tinha no passado, eu sei que os caras não estavam bem, né? Mas a gente mal ou bem tinha o Tietê, tinha o Eduardo, tinha o Marçal, tinha o Tiquinho Soares, e esses caras não estão mais disponíveis. E se pode ter uma coisa que a gente pode colocar na nossa cabeça, é que caso a gente precise de banco de reservas, a gente não vai poder contar com a molecada da base. Acho que já ficou provado para todo mundo que tem acompanhado os jogos do Campeonato Carioca que essa molecada da base do Botafogo não tem ambição nenhuma, cara. Eles tiveram uma chance de ouro de mostrar serviço, de dar a vida, de dar o sangue nesses jogos aí contra os times pequenos do Rio de Janeiro. Pegamos aí Bangu, que a gente venceu, mas não convenceu. Boa Vista, cara, Madureira, ganhamos da Portuguesa, mas também não mostramos um grande futebol, porque a molecada da base parece que não queria mostrar serviço. Então, eu acho que a gente não vai poder contar com esses caras ao longo do ano. Então, acho que o Botafogo, tendo aí a janela encerrando, tem que reforçar o elenco, não só pensando no time titular, mas também num banco de reservas qualificados, tal como a gente tinha no passado, né? Ô saudade de 2024, quando a gente via saindo o Luiz Henrique e entrava o Júnior Santos, né? Quando a gente via e a gente tinha opções no banco de reserva, saía o Igor Jesus, entrava o Tiquinho Soares. Então a gente tinha essa tranquilidade de saber que se o nosso time titular não conseguisse ou não estivesse disponível um dos jogadores, a gente teria essa possibilidade de reposição qualificada com um banco de reservas de alta grife, né, como a gente tinha no passado. Acho que isso é muito importante pensando aí nos próximos desafios. Fora isso, eu queria falar um pouquinho da chegada aí do Santiago Rodrigues. Acho que é um jogador muito interessante, levando em consideração o que eu tenho falado aqui anteriormente. Acho que é um cara que vem para realmente assumir uma vaga no time titular. Acho que ele e o Nathan são os jogadores que têm uma característica muito interessante dentro daquilo que ficou vazio com a saída do Luiz Henrique, do Thiago Almada, né? Acho que eu já até falei isso aqui nos outros vídeos. Quando você tem a saída do Luiz Henrique do time, a gente ficou sem um jogador com aquela característica do 1 para 1, né? Aquele cara que leva a bola para frente, que dribla, que corre, que leva a bola para o fundo, e o time ficou muito previsível, né? Eu acho que o Luiz Henrique era aquele jogador que era do improviso, era um cara que tirava o coelho da cartola e quebrava totalmente a linha adversária. Sem o Luiz Henrique, o Botafogo ficou um time imprevisível. É claro, a gente sabe, a gente não tem treinador, isso faz muita diferença. O Botafogo não tem organização tática, é verdade, mas
a gente não está falando do aspecto tático, a gente está falando do aspecto técnico, que vem muito da criatividade de um jogador diferenciado. E o Luiz Henrique tinha essa característica, a gente acabou perdendo. Eu acho que o Nathan Fernandes vem justamente para preencher essa característica do Luiz Henrique. É claro que a gente sabe que eles não estão no mesmo nível. O Luiz Henrique é um jogador de seleção brasileira, nível Europa, mas o Nathan Fernandes, mal ou bem, tem essa mesma característica que o Luiz Henrique tinha. É um jogador que dribla, que corre para frente, que tem mais essa qualidade do 1 para 1, de quebrar linhas e etc. E por outro lado, nós perdemos o Thiago Almada, que era um condutor, né? Thiago Almada não era um velocista, não era um cara que jogava a bola na frente e saía correndo, mas era um cara que tinha uma característica de jogo muito mais voltada para daquele meia clássico, né? Argentino, sul-americano, que conduz a bola com mais qualidade, que tem um passe mais qualificado, que tem um chute de fora da área muito interessante, e é essa característica que eu vejo que pode ser preenchida pelo Santiago Rodrigues. Se você pegar aí os vídeos dos melhores momentos, das vezes aí que o Santiago Rodrigues se destacou aí na MLS e nas ligas que ele jogou, é um jogador que tem essa característica de ter um passe mais qualificado, de fazer um giro, uma inversão de jogo e principalmente os arremates de fora da área. Um cara que chuta muito bem de fora da área, é um cara que pode agregar muito nesse time do Botafogo, que eu acho que também está precisando dessa característica. A insinuância do Luiz Henrique, a característica do 1 para 1, moleque driblador, moleque criativo, lá do outro lado, na ponta direita, e para cá, mais para o lado esquerdo, eu acho que o nosso querido Santiago Rodrigues vai chegar para agregar nesse time titular. Mas lembrando, mais uma vez, a gente entra naquele ponto que eu destaquei no final do vídeo. O time titular está conseguindo repor sim algumas peças, né? A gente sabe que o nosso time titular só perdeu o Luiz Henrique e o Thiago Almada. Eu acho que a gente tem conseguido substituir essas peças. Acho que com a chegada de um treinador que tenha maior liderança e maior organização tática, a gente vai conseguir ter um time muito competitivo, um time titular muito competitivo. Mas a minha preocupação nesse momento é o banco de reserva do Botafogo. Como nós vamos ter uma temporada muito intensa de muitos jogos, viagem o tempo todo, a minha preocupação é a gente perder uma dessas peças e não ter uma substituição à altura, o treinador olhar para o banco de reservas e ter uma dor de cabeça. É melhor a gente ter uma dor de cabeça boa, de você ter 2 jogadores ótimos por posição e o treinador ficar, cara, quem eu vou colocar hoje aqui para esse jogo, do que você olhar para o banco de reservas e saber que o seu atleta não tem condições técnicas, táticas, inteligência, QI de jogo para substituir o seu atleta titular. Então isso me preocupa. Eu acho que por conta do Super Mundial isso tem me preocupado mais. Eu ficaria muito chateado se o Botafogo não tivesse um bom desempenho nesse torneio. Eu acho que é um torneio muito importante para a marca do Botafogo. É um torneio que vai destacar a gente a nível mundial. Então acho que o Botafogo tem que ter um elenco qualificado para esse torneio, para que a gente não faça vexame. A gente tem que chegar lá e fazer bonito. Temos que bater de frente com os caras, jogar de igual para igual. Se perder, não pode perder de goleada. Então acho que a gente tem que chegar lá e mostrar que o Botafogo é um time gigantesco, como a gente sabe que é. Mas para isso a gente tem que apresentar resultado dentro de campo. E esse resultado dentro de campo só vem com solidez estrutural, que o Botafogo e o John Textor tem que pensar com urgência para esse Super Mundial. Não adianta só a gente pensar na estruturação do time titular, mas a gente tem que também pensar em ter um banco de reservas qualificados, porque essa temporada vai ser punk, cara, vai ser muito tensa e a gente vai ter que contar com o nosso elenco. Beleza? Acho que para esse vídeo eu queria fazer essas considerações. Acho que não vou falar de Campeonato Carioca nesse momento. Acho que a gente tem que, como eu falei, manter a nossa concentração nos torneios. Aliás, na final da Recopa Sul-Americana. Beleza? Mas acho que é isso. Quem puder dar uma força aqui no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário se você quiser contribuir com alguma coisa. Vou ficar muito feliz. E até a próxima. A gente fica nessa. Valeu? Tamo junto.